E se eu te provar que a falta de resultado financeiro amoroso não é falta de capacidade, mas sim de 5 feridas emocionais que impedem você de ter resultado na vida financeira e resultado no amor? Fica comigo até o final que você vai entender quais são as 5 feridas emocionais que impedem o seu faturamento, a sua vida amorosa de ter qualidade. Eu sou Cleide Franco, especialista em feridas emocionais, com embasamento na neurociência e com embasamento bíblico. Você vai entender quais são as feridas emocionais que estão travando a sua vida. E olha que interessante isso daqui. Essas 5 feridas emocionais são rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Essas 5 feridas emocionais não curadas geram padrões inconscientes que sabotam a nossa identidade nos relacionamentos e também na prosperidade. Essas feridas foram formadas lá na infância, geralmente são feridas com base no vínculo do pai, da mãe ou do cuidador, e ela se manifesta através de medo na vida adulta e também de autossabotagem e controle e perfeccionismo. Eu costumo dizer assim, que todo perfeccionismo, ele é um grande sabotador da sua própria história. Por quê? Porque ele quer ser tão perfeito, só que ele não compreende que esse nível de exigência veio de uma ferida emocional. Então ele vai procrastinar, vai fugir de ambientes desafiadores e também essas 5 feridas emocionais vai implicar na carência afetiva. E interessante você entender que reconhecer essas feridas emocionais, existe um passo a passo para você ser curada, para você ter uma restauração na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Então fique comigo até o final que você vai entender quais são essas 5 feridas que impedem o seu sucesso. Ó, a primeira ferida emocional, geralmente, é a ferida da rejeição. Por quê? Essas feridas, elas se manifestam no nosso corpo através de comportamentos. Ó, todo comportamento, pega a chave, todo comportamento disfuncional, existe uma causa, existe uma origem, e às vezes nós entramos no modo automático. Quem aqui já percebeu que existem comportamentos que você não deveria fazer e você faz repetidamente e acaba trazendo uma autossabotagem? Olha que forte. Quando você está preso em uma ferida emocional, isso daqui vai gerar uma dependência emocional que é expressada, ó. Já estou entregando a aula. Que é expressada através de arquétipos. E o que são arquétipos? Arquétipos são modelos e filtros mentais que nós colocamos para suportar as dores das 5 feridas emocionais. O que são esses arquétipos? São padrões de comportamento, pensamento dessas 5 feridas emocionais que eu já falei. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Por exemplo, o vitimista, ele carrega uma ferida, que lá na frente eu vou falar qual é a ferida do vitimista. Esse vitimista, ele tem um comportamento anulativo, ou seja, ele se diminui, ele se anula. Para quê? Para chamar a atenção do outro, para obter aquilo que ele quer. Só que este comportamento está revelando uma ferida. Qual ferida? A ferida do abandono. Então eu me diminuo, me faço pequena. Só que eu não percebo que eu manipulo o outro através da minha dor, me diminuindo, me anulando, me fazendo pequena para atrair migalhas de afeto. Para quê? Para ser amada, acolhida, protegida, para não sentir de novo a dor do abandono. Esse comportamento é um comportamento disfuncional? Mas é um comportamento que você adotou usando esse filtro mental. Para quê? Para não sentir de novo a dor do abandono. Então, olha como que esse indivíduo vai para a vida. Esse indivíduo vai para a vida se anulando para chamar a atenção, para receber cuidado. Quando ele não recebe cuidado, geralmente ele vai gritar de forma silenciosa. Ó. Existe uma
um grito silencioso. Eu preciso ser amado, eu preciso ser acolhido, eu preciso ser protegido. E esse grito silencioso é um grito inconsciente psíquico. E esse indivíduo se coloca como uma vítima esperando que o outro veja, que o outro o salve, que o outro o ame. Isso daqui nada mais é do que uma dependência emocional. E essa dependência emocional nasce da dor da rejeição e da dor do abandono lá na infância. E esse comportamento faz com que ele vive em busca de aprovação, vive em busca de proteção. Porque a criança ferida aqui dentro ainda está no governo, ainda está no controle. E como que esse indivíduo vai para a vida? Ó, constantemente ele fica com padrão infantilizado. É como se fosse um padrão infantilizado psíquico. Só que ele não sabe que ele sabota a sua própria vida, a sua própria história, se diminuindo, se fazendo pequeno para receber migalhas de afeto. Gente, escreve aqui para mim se tá fazendo sentido, sim ou não. Na vida adulta, esse indivíduo vai se sentir incapaz de executar coisas. Por quê? Porque a mente dele ainda reverbera essa dor, a dor da rejeição e do abandono. Olha essa dependência emocional aqui. Peraí, eu vou entrar aqui, ó, na ferida da rejeição. Então, cronologicamente, existe 5. Bom dia, Sara. Ó, desde que eu comecei a assistir a sua live, coloquei um fim nos ciclos tóxicos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Obrigado, Sara, por você compartilhar comigo os seus ganhos. Muito bom. Fico muito feliz com isso daqui. Então, vamos lá. Cronologicamente, existem 5 feridas emocionais. Rejeição, abandono, traição, injustiça. Então, nós vamos entrar primeiro. A primeira ferida que se instala no nosso corpo, ou através no ventre nós já somos impactados, ó. Tô aqui no ventre, eu já sou impactada pelas emoções da minha mãe. E eu já contei isso daqui para vocês. A minha mãe, na gestação, toda a gestação dela, ela chorava. Mas ela não chorava de alegria. Ela chorava de tristeza porque ela não queria ser mãe. E aquele impacto emocional na gestação, eu sentia. E isso daqui eu sinto até hoje, através de uma ferida da rejeição. Então, existem feridas que a gente recebe desde o ventre e outras antes do nascimento, porque a ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento do nosso sistema biológico. Então, eu não herdo só a aparência, eu herdo também padrões de comportamento. E também, olha que forte, a ciência diz que nós herdamos até doença. Por isso que algumas pessoas que têm doenças graves, quando o médico está diante dela, vai fazer uma pergunta. Na sua família teve caso de câncer, por exemplo? Por quê? Porque nós transmitimos para as próximas gerações padrões de comportamento e pensamento, inclusive doença. Aquilo que eu não curo em mim, eu transmito para as próximas gerações. E tem um texto da Bíblia que se encaixa aqui, na parte do contexto científico. Eu, Senhor, teu Deus, visito de 3 a 4 gerações daqueles que me aborrecem. Como que Deus visita? Deus visita não é para castigar. Deus visita observando o padrão de comportamento para ver se você está rompendo ou repetindo. Só existe 2 R's aqui. Ou eu rompo ou eu repito. Então, o que eu fiz? Eu rompi com os padrões de escassez, de pobreza, de orfandade, de vícios. Para quê? Para trazer para o meu sistema uma nova mentalidade, um novo lifestyle, uma nova programação mental. E eu só pude fazer isso quando eu entendi os padrões de comportamento referente às feridas emocionais.
Tá fazendo sentido, gente? Então vamos entrar no contexto. Ó, a primeira ferida a se instalar é a ferida da rejeição. E olha como neurologicamente essa ferida impacta o nosso resultado e o nosso cérebro. Olha, o cérebro que tem a ferida da rejeição, ele entra no modo hiper alerta. A pessoa interpreta tudo. Pega essa chave e anota. Interpreta tudo como uma ameaça de abandono, de rejeição. E o que isso ativa? Ativa a sua amígdala cerebral. Tem uma amígdala aqui. E o que isso vai gerar de composição química para o seu corpo? Vai liberar cortisol, mesmo antes de eu analisar a realidade. Ou seja, quem tem a ferida da rejeição vai viver naquele modo luta ou fuga. Por quê? Porque o cérebro está enviando comandos. Mesmo que eu esteja aqui, ó, num ambiente seguro, eu vou sentir medo, eu vou sentir necessidade de fugir, ou vou sentir necessidade de lutar. Por quê? Porque é o meu instinto primitivo que está no comando. O tronco cerebral e o sistema límbico. Então, eu entro no modo luta ou fuga para me manter segura. Mas isso aqui é uma realidade absoluta? Não. Não tem nenhuma ameaça aqui, ó. Não tem nenhum leão querendo me pegar. Mas o cérebro não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro e o que é ilusório. E enquanto você não entender qual é o fator emocional que está impedindo a sua prosperidade, você vai viver fugindo de ambientes desafiadores, achando que ali é perigoso. Eu tenho a ferida da rejeição. Durante muito tempo a minha vida financeira não fluía. Todas as vezes que eu ia entrar num ambiente desafiador, vinha uma vozinha assim, sai daí. As pessoas vão perceber que você não é inteligente, que você não é boa o suficiente, você é burra, você não dá conta, você não tem capacidade. Mas essa voz, por isso que no meu método existe um exercício da voz compulsiva. Quem é que já percebeu que existe uma vozinha na cabeça? Escreve eu aqui. Essa voz estava consultando o meu padrão inconsciente da ferida da rejeição. Ah lá, a Sara falou eu. Quem percebe que existe uma voz, eu chamo ela de voz compulsiva na cabeça, que constantemente, quando você quer mudar a rota, quando você quer introduzir uma alimentação saudável, treino, ir para academia, ou uma porta grande se abriu. Tinha uma aluna minha que quando ela estava para ser promovida num trabalho top, ela foi lá e pediu a conta. E depois disso, nunca mais ela conseguiu entrar numa empresa boa. Só depois que ela tratou o padrão emocional. Por quê? Porque ela não percebia. Ela não percebia que ela se auto-sabotava. Por quê? Por uma crença de não merecimento. Então, por ela não se julgar capaz para aquela tarefa, para aquele ofício, ela castrou a sua capacidade, a sua permissão. Ela foi lá e pediu a conta, porque nessa promoção ia exigir muito dela, mas ela tem capacidade de entregar essa exigência. Só que como a mente dela ferida, foi lá, fez ela falar assim, ó, sai daí, pede a conta, isso não é pra você. Ó, que a Joyce tá falando, essa voz acaba com a gente. Ou essa voz acaba com a gente, ou a gente acaba com a voz. Qual que você prefere? Coloca aqui, eu acabo com a voz compulsiva. E como que eu acabo com a voz compulsiva? Entendendo qual é a ferida emocional que você e eu estamos alimentando ela. Ela é alimentada por algo que eu criei. Olha que forte. Eu crio e eu alimento e eu escondo. Anota isso daqui. Isso aqui é poderosíssimo. Eu crio esse cenário através das minhas feridas. Eu alimento. Eu escondo para me autoproteger. E é exatamente isso que eu ensino através de um passo a passo no meu curso A Cura da Ferida Emocional, aonde você vai ter exercício terapêutico,
vídeo aula diagramado com um slide para você entender quais são os fatores emocionais que estão impedindo você de ter resultado na vida financeira e na vida amorosa. Não adianta você ficar se entupindo de conhecimento se você não sabe a causa e a origem. Sabe quando você vai mudar? Quando você sinalizar para o seu cérebro. Por isso que uma aula não transforma. Por isso que uma palestra não transforma. Uma aula não transforma e uma palestra não transforma. O que transforma? A transformação vem através do conhecimento aplicado. Por que a Sara mudou? Porque ela teve um conhecimento e ela aplicou esse conhecimento. Então, saber de algo não me faz uma pessoa curada e liberta. Saber de algo só me faz saber. É igual quando uma pessoa vem no meu consultório. Algum paciente vem assim, eu tenho ansiedade, tenho sintoma isso, X, B, Y. Ela já sabe que ela tem sinais e sintomas. E agora, o que eu faço com isso? Você sabe qual é o fator emocional por trás dos sinais e sintomas? Não. A causa e a origem? Não. Você só sabe o que você sente. Por isso que é importantíssimo você adquirir o meu curso ou o meu protocolo terapêutico para você saber qual é a causa e a origem da estagnação financeira. E é exatamente isso que eu ensino. Então, bora lá. Eu falei do padrão neurológico da raiz da rejeição. E o padrão emocional por trás da raiz da rejeição? Olha o padrão, que é a sensação constante de não merecimento, carência afetiva, medo de não ser o suficiente, fuga emocional, tendência a se isolar para não ser descartada. Quem aqui foge de ambientes desafiador? Coloca aqui eu. Escreve aqui para mim. Eu vivo fugindo. Pode escrever. Sabe por que eu peço para vocês escrever? Não é porque eu quero que vocês exponham a vida de vocês. É porque quando eu escrevo, neurologicamente, eu estou sinalizando para o meu cérebro uma dor. E o meu cérebro, instintivamente, vai buscar uma solução para aquilo. Por que ele não busca uma solução para aquilo que você sente? Porque você não sinaliza para ele. Seu cérebro tem tendência em te ajudar, mas ele não faz isso sozinho. Ele faz isso com você. Por isso que saber um conhecimento não te transforma em alguém hábil e expert para ensinar. Por quê? Porque habilidade é competência, clareza e ação. Isso é habilidade. Por exemplo, eu estudei as 5 feridas emocionais. Vamos supor que eu só estudei. Mas eu não tenho habilidade para ensinar. Então, eu só tenho um recurso, o saber. Agora, como eu sei o que sei, e também tenho a habilidade de pôr em ação, eu vou lá e ensino. Então, competência é eu saber aplicar na minha vida e também sinalizar para o meu cérebro e para os outros. Olha que forte, então. Então, escreve a sensação emocional. Quem aqui tem sensação de não pertencimento, carência afetiva, medo de não ser o suficiente, tem tendência a viver fugindo, fuga emocional, tendência a se isolar para não ser descartada? Olha o comportamento. Eu sempre vou trazer assim, em escala. O padrão neurológico, o padrão emocional, que é a sensação, e o padrão espiritual. E olha o padrão espiritual. Cadê? Fica aí que eu vou pegar o meu ar-condicionado, porque tá horrível de calor aqui. Pronto. Bora lá. Liguei esse ar. Ó, o padrão espiritual. O padrão espiritual. Quando o indivíduo tem a ferida da rejeição, isso vai atrapalhar a sua identidade divina.
Você não se vê como filha. Você não se vê como filho. Isso daqui vai trazer um dano muito grande. Ó, a alma não acredita... Calma, recapitula aqui, ó. A alma acredita mais no olhar humano do que no olhar de Deus. Mais na aprovação do homem do que na aprovação de Deus. Busca amor na carne como? Na aprovação. Busca amor na carne porque não consegue acessar o amor do Pai. Esse é o dano o dano espiritual de quem tem a ferida da rejeição. E olha a outra ferida aqui, a ferida do abandono. Vamos entender como que surgiu essa ferida? Essa ferida já surgiu na época que a criança tem percepção. Quando a mãe, não precisa ser necessariamente abandonada, porque o abandono não precisa ser necessariamente a criança ser negligenciada pelos pais. Por exemplo, uma mãe que não tem condições de cuidar dessa criança e coloca sobre os cuidados dos outros muito cedo, foi para creche, cuidador, babá, essa criança, ela não sabe que a mãe está indo trabalhar. No inconsciente dela, a mãe está abandonando ela na creche, está abandonando ela sobre o cuidado de terceiro. Então existe essa interpretação da mente infantil. E lógico, também tem a mãe que simplesmente pega a sua filha ou seu filho e abandona, deixa aí, ó. Qualquer um pode cuidar. Então essa criança, ela não recebeu alimento afetivo. Ou seja, ela não foi alimentada emocionalmente. Qual é o comportamento da mulher ou do homem que tem a ferida do abandono? É um padrão vitimista, anulativo. Por que ele ou ela atrai relacionamento tóxico e abusivo? Porque se diminui, se faz pequena. Esse indivíduo, ele não sabe, mas ele vai ter dificuldade de prosperar e vai ter dificuldade na vida amorosa. Na prosperidade, porque quem se sente pequeno não empreende, não investe em si mesmo, não sabe precificar seu produto ou serviço, tem medo de ser abandonado como alguém que presta o serviço, sempre vai se diminuir no mercado. E amorosamente vai usar a sua dor, não percebe, para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que o indivíduo quer. Como? Aceitando maus tratos, abuso. Eu costumo dizer que quem tem a ferida do abandono é o indivíduo que mais tem, ó, a musculatura ampla. E aceita, ó, relacionamentos tóxicos e abusivos. Gente, quem que pode me ajudar aqui? Compartilhando isso daqui com outras pessoas. Eu quero ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando. E eu quero ver se vocês têm um coração gratuito. Gratuito não, generoso. Porque eu tô entregando aqui um conhecimento valiosíssimo, gratuito, mas eu quero a colaboração de vocês. Eu vou esperar vocês compartilhar, daí eu continuo entregando. Porque quando a gente demonstra a nossa gratidão, a gente também vai prosperar. Deus não prospera nenhum coração egoísta. Porque a gratidão é o princípio da prosperidade. Eu vou dar oportunidade para você. Quem que pode compartilhar? Ah lá, a Sara compartilhou. Obrigado, Sara. Quem mais pode compartilhar? Quem mais pode